Queria que o senhor falasse um pouco do que foi lançado já pelo governo nesse primeiro momento, quais foram as apostas nessa largada aí do novo governo. Bom, o governo federal estabeleceu como meta, para os 100 primeiros dias, devolver ao povo brasileiro projetos, programas, direitos que, num determinado momento, o povo já teve e que esses direitos foram retirados, né? Então, o período inicial do nosso governo ele é marcado por esse retorno. O programa Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, o programa da compra direta de alimentos, né? O programa Mais Médicos e várias outras iniciativas, várias outras ações governamentais que efetivamente vão impactar de forma muito positiva setores importantes da sociedade, mas principalmente setores mais vulneráveis. Você poderia me perguntar, os programas vão voltar como eles eram? Não, eles vão voltar melhores do que eles eram. Por exemplo, o programa Mais Médicos. Qual é a crítica que existia? Que muitas vezes, né, eram contratados médicos estrangeiros em detrimento de médicos brasileiros. E a outra crítica que havia é que os médicos não ficavam muito tempo nos municípios. O médico vai para uma cidade do interior, acaba ficando lá pouco tempo e não fica fixado naquela comunidade. O novo Mais Médico, ele prevê um edital de 15 mil profissionais e, num primeiro momento, todas as vagas estão disponíveis para médicos brasileiros com registro no Conselho de Medicina. Se essas 15 mil vagas não forem preenchidas por brasileiros que têm registro, elas serão oferecidas às restantes para brasileiros e brasileiras que estudaram no exterior e ainda não fizeram revalida. Só depois elas serão disponibilizadas para médicos estrangeiros, que serão contratados com o mesmo salário dos brasileiros, sem nenhuma intermediação. Portanto, isso responde a uma crítica que o programa tinha. Junto com isso, nós vamos criar uma espécie de um bônus, uma espécie de um fundo de garantia, para incentivar o médico a ficar na comunidade. Além do salário, ele vai ter essa bonificação, que ele vai poder sacá-la a partir do 3º ano. Com isso, nós queremos que o médico tenha um incentivo a mais, né? Queremos, na realidade, que ele fique 4 anos, que é o tempo do programa. Quanto mais tempo ele ficar, melhor vai ser o bônus. Então, o médico, né, vai ter um incentivo a mais. O programa volta e volta melhor. Isso nós estamos fazendo com todos os programas que o Brasil está voltando a ter. Pois é, o governo, inclusive, apostou mesmo na retomada de algumas ferramentas, além de alguns programas, como o senhor mencionou, o Mais Médicos, teve também o PRONASSE 2, né, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, e também de ferramentas como os conselhos, né? Nessa última semana, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi retomado. São ferramentas que continuam atuais, tem novas ferramentas como essas para serem retomadas também? Os conselhos são uma forma de aproximação da gestão com a sociedade civil. É também uma oportunidade de construir de forma coletiva programas, ações, ajudar no processo de fiscalização. Então, nós entendemos que quem governa de uma forma democrática deve incentivar, especialmente, conselhos que têm um formato de forte participação da sociedade civil, né? Mas outras ferramentas importantes do governo têm surgido. Uma das ferramentas que eu mais valorizo é o aplicativo do Mãos à Obra, né? Nós identificamos 14 mil obras paralisadas. Obras que receberam recurso federal, mas que, por algum motivo, estão paralisadas. Isso envolve creches, unidades de saúde, escolas, estradas, né? Os mais diferentes investimentos. O governo lançou um aplicativo para que as prefeituras possam identificar, lá na cidade, todo prefeito, toda a administração municipal pode, com esse aplicativo, informar o governo federal que obras existem no município que não foram concluídas, vão nos informar a situação dessa obra e a conclusão dessas obras será priorizada por nós no orçamento. Nós vamos criar um novo PAC, que, na realidade, não vai se chamar novo PAC,
vai ter um nome novo, vai ser lançado em breve, e estas 14 mil obras serão priorizadas dentro desse programa. Ministro, falando um pouco mais especificamente sobre a sua área, né, comunicação, o governo lançou, na semana passada, a campanha Brasil contra Fake, que é aí de combate às notícias falsas, enganosas. Outras ações aí estão previstas pela Secretaria de Comunicação e por outras áreas do governo nesse sentido de combate às fake news? Com certeza, né? Hoje, infelizmente, esse tema das fake news é um tema que nos preocupa muito. Não é uma situação que envolve só o Brasil. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar muito esse debate a nível internacional. E o governo federal acaba sendo uma das vítimas prioritárias de ações criminosas de desinformação e de fake news. Eu diria que, talvez, nesse momento, uma das áreas mais atingidas é a área da vacinação. Nós lançamos um programa, né, nacional de vacinação. A ministra da Saúde me procurou pela quantidade de informação, né, não verídica circulando nas redes sociais sobre campanha de vacinação. O Brasil já foi uma referência mundial nessa área. Nós já chegamos a ter 89% de cobertura vacinal no país. E hoje temos menos de 60%. Doenças como sarampo, como a poliomielite, que tinham sido erradicadas, voltaram a existir. E durante a pandemia do Covid, nós tivemos a tragédia, agora já são 700 mil mortes, muitas delas que poderiam ter sido evitadas se não fossem as campanhas de desinformação e de fake news. Esse site do governo não é uma agência de checagem. Ele é um espaço do governo para esclarecimentos à população. Evitar que a população seja mal informada sobre um decreto, sobre uma lei, sobre uma política pública. Esse é o objetivo desse site. Ele é uma ferramenta importante porque ele transmite segurança. E as pessoas readquirem a confiança de que uma informação do governo federal é uma informação confiável. É uma fonte importante. O governo federal sempre foi. E é preciso que a população tenha essa confiança. Uma notícia do governo federal é uma informação que ela pode confiar. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu tenho ainda duas perguntas que eu gostaria que o senhor respondesse para a gente rapidamente. A primeira delas é sobre a viagem para a China que o presidente vai fazer na próxima semana. A viagem foi remarcada, né? Ele esteve doente. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as apostas do governo com essa viagem, as portas que podem se abrir para o Brasil com a viagem para a China, assim como para outros parceiros comerciais do Brasil que foram feitas recentemente, como Estados Unidos e aqui a América do Sul. Essa viagem para a China é uma viagem que promete muitas notícias boas, especialmente na área do agronegócio, o credenciamento de frigoríficos, a possibilidade de ampliação da exportação, não só da carne bovina, mas também suínos, onde nós somos, né, um país que tem um papel importante. Na área do cenário internacional, o Brasil hoje já representa 35% do frango exportado no mundo, é frango produzido no Brasil. Né? A produção aviária, hoje, o Brasil é o maior, né, produtor do mundo nesta área, em termos de produção para exportação. Na área da infraestrutura, vamos ter uma forte delegação de empresários brasileiros acompanhando o presidente Lula. Na área da ciência e tecnologia e da inovação. E cada empresa brasileira que busca uma parceria, cada investimento novo aqui, significa emprego gerado, distribuição de renda, qualidade de vida, enfrentamento aos grandes dilemas e dificuldades do povo brasileiro. E essa parceria internacional, para o Brasil, ela é fundamental e a nossa expectativa é a melhor possível com relação a esta viagem à China. E a gente começou falando dos primeiros 100 dias do governo. Queria que o senhor falasse um pouco do que devemos esperar para os próximos 100 dias, quais são os próximos passos prioritários. Concluído esse desafio, que é devolver ao povo brasileiro programas e políticas governamentais que foram tiradas da nossa população, nós vamos, então, iniciar a segunda fase, que são os novos programas, as novas ações. Por isso que a gente repete sempre, né? São somente 100 dias. Isso é só o começo de tudo aquilo que a gente pretende fazer.
Muito obrigada, ministro Paulo Pimenta, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço muito e deixo aqui meu abraço a todos vocês.